Amém? Glória a Deus. Curva a tua cabeça aí por um instante. Vamos orar mais um pouco. Os que estão em pé podem se assentar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos na Tua casa nesta noite. Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, fale conosco, ó Pai, que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração. Senhor, o Senhor sabe o que precisamos ouvir nesta noite. Senhor, nós declaramos aqui que o Senhor vive, por isso podemos crer no amanhã. Porque o Senhor vive, podemos nos derramar, Senhor, na graça. Que a Tua graça nos alcance. Vai orando ao Senhor, diga: Senhor, alcance a minha vida com a Tua palavra nessa noite. Alcance, Senhor, o meu coração nessa noite com a Tua palavra. Ó Espírito Santo, que sejamos alcançados nesta noite nas nossas necessidades. Quero declarar e dedicar, Senhor, ó Pai, esse tempo ao Senhor, ó Pai, um tempo de aprendizado, um tempo de quebrantamento, Senhor, que a Tua palavra possa, Senhor, falar ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 28. Bruno, tá dando microfonia aqui. Acabou. Obrigado. Gênesis, no capítulo 28. Amém? Como disse o pastor Moisés aqui, o Gênesis é o logo depois da capa, né? Primeiro, Gênesis capítulo 28, no versículo 10. Todos que estão de pé aí, por favor, sentem. Pede aí para os diáconos para todos sentarem, por favor. Gênesis 28, no versículo 10. Diz assim: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão seu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. E você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e te guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não te abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus à porta dos céus. Diga assim: este lugar é a casa de Deus à porta dos céus.
Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como coluna. E sobre o que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes certamente te darei o dízimo. Põe a mão no ombro da pessoa que está do teu lado e fala para ele assim: toma cuidado, porque Deus está aqui. Tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você faz está sendo visto, escutado pelo Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso ou ficou com medo? Então, Jacó, você já deve ter ouvido falar a respeito de Jacó. Jacó, ele era um dos filhos de Isaac. Jacó era um irmão gêmeo de um outro homem chamado Esaú. Jacó, desde o seu nascimento, ele procurava levar vantagem em tudo. Jacó, desde o seu nascimento, ele procurava fazer as coisas do seu jeito. Jacó, desde o seu nascimento, fazia as coisas segundo o seu próprio entendimento, sem temor a Deus. Mesmo vindo de uma casa cristã, contextualizando, mesmo tendo avô por Abraão, tendo pai Isaac, Jacó fazia suas jacosices, porque ele achava que Deus não estava vendo. Então ele mentia, ele roubava, ele enganava, como se Deus não estivesse ali, como se Deus fosse sonso ou como se Deus fosse bobo. Ele vivia a vida comum de um ser humano comum. E em todas as jacosices dele, ele engana seu irmão. Ele pega o momento que o seu irmão está cansado de uma guerra, e Esaú era o filho primogênito, o primogênito tinha um direito maior do que os outros, e Jacó desejou a primogenitura do irmão. Jacó, ele quis aquilo que não pertencia a ele, e ele quis arrumar um jeitinho jacosice de fazer aquilo passar para ele. Então ele espera Esaú chegar da batalha cansado, da caça cansado. Esaú tinha saído para caçar de manhã e talvez era final da tarde já. Esaú chega morrendo de fome. E Jacó, ele era o queridinho da mamãe. Ajudava a mamãe a lavar, passar, cozinhar, lavar louça. Enquanto Jacó ficava em casa, Esaú saía para caçar. E então ele fala: meu irmão vai chegar com uma fome terrível. Eu vou preparar um guisado, vou preparar uma carne atolada, vou preparar uma lasanha, vou pôr uma picanha para assar, porque a hora que meu irmão chegar varado de fome, ele não vai pensar duas vezes em querer o que eu estou fazendo. E então Esaú chega e Jacó fala para ele assim: tá com fome? Tô. Você tem o direito de primogenitura? Tenho. E eu tenho um prato de comida. Esaú, na sua pressa ou de querer resolver as coisas rápido, de se mover pela necessidade, porque quem se move pela necessidade troca coisas futuras por coisas temporais. Quem se move pela necessidade ou pela urgência, tira o foco do eterno e coloca o foco no temporal. Então Esaú falou assim: o que me importa? Um direito de primogenitura, que talvez me dê algum benefício lá na frente, sendo que agora eu estou com fome. E então Esaú fala para Jacó: eu troco, eu te dou o meu direito de primogenitura, e você me dá o guisado, o prato aí que você fez. E então Jacó engana o irmão.
Mas diga assim comigo: nenhuma enganação permanece. Nada do que está em oculto diante dos olhos de Deus fica em oculto, porque Deus tem uma lanterna poderosa. E então Isaac descobre e fala: meu, que palhaçada é essa? O que aconteceu? E então Jacó vai para a segunda enganação: como que eu vou pegar a bênção do meu irmão? Porque Jacó deu, mas para que a bênção fosse validada, Isaac tinha que colocar a mão na cabeça do filho e liberar essa palavra. Então o que Jacó faz? Pega lá, Esaú era um homem peludo. Já viu aqueles homens, não sei se tem aqui algum peludão, parece Tony Ramos, mas esse era Esaú. Jacó era igual eu, assim, ó, não tinha pelo no braço, não dá para ver, já não tinha nem braço direito, nem pelo, então. E aí Jacó fala o quê? Como? Meu pai já não está enxergando mais. Isaac não estava enxergando. Diga assim comigo: Isaac não estava enxergando. Agora diga para o irmão que está do seu lado: mas Deus estava. Aí sabe o que Jacó faz? Pega um monte de pelo e enche o braço de pelo. E ele fala: meu pai vai apalpar. Meu pai não está enxergando, mas meu pai vai apalpar. E ele coloca os braços perto de Isaac. Isaac fala assim: esse pelo está meio estranho. E aí Jacó passa uns pedaços de carne, acho que de sangue no corpo, para ter o cheiro de Esaú, cheiro de caçador. E ele consegue roubar o direito de primogenitura. Só que, como eu disse, a lanterna de Deus é poderosa e nada do que está em oculto fica aos olhos de Deus. Esaú chega e fala assim: eu cheguei. Isaac fala: como assim você chegou? Eu acabei de te abençoar. Eu estava caçando. Eu abençoei quem então? Ah, meu irmão. Aí a hora que Esaú descobre, sai babando para pegar Jacó. E aí Jacó foge. E aí chega nesse texto que nós lemos. Esse é só para você entender até chegar nesse ponto. Nesse ponto, Rebeca, mãe de Jacó, mãe protetora, mãe que encobre o erro do filho, mãe que não repreende o filho, mãe que não cuida do filho como deve cuidar no sentido de correção, fala para Jacó assim: corre, porque se o irmão te pegar, seu irmão vai te arrebentar. Eu sei que aqui não tem nenhuma mãe assim que protege mais um filho que o outro, que bota panos quentes para o pai não saber o que o filho fez. Não, né? Em nome de Jesus. Mas se tiver, Deus perdoa. Mas Rebeca abre a porta dos fundos da tenda e fala para Jacó: sai correndo porque Esaú chegou. Então Jacó sai na errância, sai correndo e agora vai buscar uma nova vida. E Rebeca fala assim: vai para a casa do seu tio, se esconde lá, porque lá não tem internet, lá não tem câmera de segurança, lá ninguém vai te achar. Mas diga comigo assim: os olhos de Deus estavam lá. Os olhos de Deus estavam ao longo de toda a vida de Jacó, não estava lá ou aqui. Mas aí no meio do caminho, Jacó, num dia muito estressante de caminhada, ele deita para dormir. E então ele pega uma pedra e unge aquela, não unge, né? Ele pega aquela pedra e unge depois. Ele pega aquela pedra como travesseiro. E ele fala assim: eu vou dormir aqui essa noite. Mas por que Jacó pega uma pedra como travesseiro? Porque tudo no Antigo Testamento ele aponta para o Novo Testamento. E Jesus se revela de Gênesis a Apocalipse. Quem que é a rocha? Mas depois eu falo sobre isso. E então Jacó dorme. E naquela noite,
um homem que não tinha relacionamento com Deus, um homem que fazia tudo ao contrário de Deus, um homem que não tinha medo de Deus, tem um sonho. Ele enxerga uma escada, e nessa escada anjos subiam e anjos desciam. Nesse sonho, Deus fala com Jacó, e é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite, sobre essa escada que Jacó enxergou. Porque até então Jacó nunca tinha tido uma visão com Deus. Até então Jacó nunca tinha tido um relacionamento verdadeiro com Deus. Por isso ainda ele não tinha esse temor necessário, porque ele não conhecia o Deus consumidor, ele não conhecia o Deus que agiu ao longo da saída do Êxodo. Ele não conhecia, ainda que ele conhecesse de ouvir falar, ele ainda não tinha passado por experiências com este Deus. Por isso que é necessário nós glorificarmos a Deus por tudo que passamos, porque tanto as bênçãos como as lutas, elas nos ensinam, e as lutas nos ensinam mais do que os tempos de sucesso. Então Jacó deve ter ouvido diversas histórias. Quantas histórias você já ouviu a respeito de Deus? Quantas histórias você já ouviu pessoas contando sobre Deus? Quantos testemunhos você já ouviu de pessoas que contaram que foram curadas por Deus? Quantos testemunhos você já ouviu de pessoas testemunhando que Deus restaurou seus corações? Quantos testemunhos você já ouviu de pessoas que não se dobraram a Nabucodonosor, como a pastora Neia contou aqui? E deixa eu só testemunhar a respeito disso. Ofereceram para ela lá o método mais fácil de tirar a habilitação. Não que ela fosse fazer isso, né, pastor? Mas ela veio, ela falou: eu preciso confessar porque eu estou com muito medo. E nós oramos juntos, falamos: vai! E passou aí, ó, na graça e na raça. Às vezes nós queremos fugir da prova, querendo métodos mais fáceis, e nós até encontramos métodos mais fáceis, porque eles estão ao alcance das nossas mãos. O mundo que nós vivemos é um mundo de fábrica de métodos mais fáceis. Eu consigo respaldo para tudo aquilo que eu quero fazer e o que eu não quero fazer. Então Jacó, a vida dele era essa até o dia que ele tem esse encontro com Deus. E mais ou menos o que ele ouviu de Deus era: até agora você me conhecia de ouvir falar, mas a partir de agora você vai me conhecer de andar comigo. Aí ele começou naquele momento a falar: meu Deus, dá o meu Deus aí, pastor Daniel. Meu Deus. Esse meu Deus tem quase registrar esse meu Deus. Diz o pastor Bruno que acho que foi a primeira vez que o pastor Daniel andou de avião, né? O avião pousou em Congonhas, que bateu no chão, o pastor Daniel deu um grito: meu Deus! Parou o avião inteiro para ouvir o meu Deus. Mas eu imagino que a hora que Jacó acordou, ele falou assim: meu Deus! Você já teve aquele sonho que você está sendo baleado? Quem já teve esse sonho? Estava tropeçando e você acorda e estou na minha cama. Eu imagino que foi mais ou menos esse nível de sonho que Jacó teve. Lógico que mais terrível, porque a hora que ele acordou, ele sentiu a presença de Deus envolvendo ele de uma forma muito diferente. Aí ele enxerga a escada, e olha o que diz aí no versículo 13: e eis que o Senhor estava perto dele. Um homem que não tinha relacionamento com Deus, um homem que não tinha medo de Deus, um homem que não tinha temor nenhum de Deus. Depois de um sonho para a vida dele, ele escuta a boca perto do ouvido dele dizendo assim: ó, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai.
Olha que tremendo. O Deus de Isaac. Lembra as histórias que o vovô contava? Era verdade. Lembra as histórias que o papai contava? Era verdade. Porque agora você vai vivenciar suas próprias histórias. E aí Deus fala assim para ele: a terra que agora você está deitado, eu darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Eu não vou ler tudo, mas ele replica a promessa que ele havia feito a Abraão. Ele fala para Jacó assim: o que prometia a Abraão, o que prometia a Isaac, libera essa palavra sobre a sua vida. Você vai ser bendito na terra, a sua família será uma família bendita na terra, a sua descendência será incontável sobre esta terra. Eu serei contigo a partir de agora. E então Jacó começa a temer e um medo terrível toma conta de Jacó. E ele então faz um propósito com Deus: se o Senhor for comigo. Ou seja, ele não tinha aceitado ainda o negócio, ele estava negociando com Deus. Fala: beleza, Deus, agora eu te ouvi, mas agora eu quero fazer um pacto com o Senhor. Se o Senhor for comigo, se o Senhor me levar em segurança, me trouxer em segurança, se o Senhor me der comida e vestimenta, então o Senhor será meu Deus. E de tudo que eu tiver na mão, eu te darei o quê? Diga para a pessoa que está ao teu lado: o dízimo. Mas Jacó falou isso antes de Malaquias falar qualquer coisa. Jacó falou isso antes de que qualquer lei fosse instituída. Jacó falou isso porque Abraão, lá em Gênesis, falou isso para Melquisedeque: eu vou te dar o dízimo. O que os pais fazem se estendem para a vida dos filhos. Então não ache que seu filho não está vendo o que você está falando ou fazendo, porque eles estão. Por que Jacó falou de dízimo sendo que ele nem tinha a Bíblia? Por que ele falou de dízimo sendo que ninguém tinha ministrado dízimo no coração dele? Porque ele viu seu avô Abraão dizimando, porque ele viu seu pai Isaac dizimando, e ele tinha dentro dele guardado os princípios. E então Deus mostra aquela escada, e ele começa a temer. Diga assim comigo: os anjos subiam e desciam. Escada é uma ferramenta para nós acessarmos lugares que nós humanamente não tínhamos acesso. Escada é um objeto que nos facilita acessarmos lugares que humanamente não conseguimos. Escada fala de ligar uma extremidade a outra extremidade, ou de um lugar a outro lugar. Deus estava dizendo para Jacó assim: sou eu que faço ligação entre a terra e céu. Não são os babilônicos, não são Nimrod, não é os homens que tentaram construir uma torre dizendo: nós tocaremos o céu para o nosso nome se tornar célebre. Deus falou: eles não conseguiram. Mas numa visão Deus mostra para Jacó uma escada que toca o chão e toca, diga comigo assim, o chão e o céu. Só Deus pode nos fazer tocar pessoas e tocar o coração dele através do seu Espírito Santo agindo em nós. Então Deus fala para ele assim: eu estou liberando, e essa palavra Deus tem dado para mim há um mês mais ou menos. Eu tenho meditado a respeito disso, que Deus está liberando para nós ferramentas para que nós possamos acessar um novo nível no reino dele. Deus
está liberando para mim e para você ferramentas para nós sairmos do estado atual para atingirmos o estado que Ele deseja que nós atinjamos. E essas ferramentas não são ferramentas humanas, essas ferramentas elas nos serão dadas por meios sobrenaturais. Então diga para o irmão que está do teu lado, trate de buscar intimidade com Deus. Se você quer essas ferramentas para acesso a esses novos lugares, a esses novos níveis. Porque homens tentaram acessar o céu da sua própria maneira. Gênesis no capítulo 11, quando eles foram construir a torre de Babel, eles falaram, vamos construir uma torre que toque o céu para que o nosso nome fique conhecido. Deus fala, para com tudo, o homem por si só não consegue tocar o céu se eu não liberar uma ferramenta. O homem por si só não consegue tocar o céu se não for por intermédio da minha presença. E você quer ver como que Deus dá ferramenta para os homens? Para Abraão Ele deu obediência. Quando Ele fala para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão recebe de Deus ali uma ousadia para obedecer cegamente aquela palavra que ele recebeu. Sabe, meu irmão, quando nós recebemos uma palavra de Deus, nós precisamos perseguir essa palavra. Talvez tem pessoas que não vão entender. Sabe por que elas não vão entender? Porque elas não dormiram com você, não sonharam com você, e não foi para elas que Deus mostrou. Deus não mostrou a escada para ninguém, senão para Jacó. Talvez essa pessoa que está do teu lado não vai entender o que Deus está falando com você, mas talvez Deus te mostrou alguma coisa que você precisa perseguir. Agora deixa eu dizer uma coisa. Daqui a pouco eu digo. É porque senão eu vou pular uma etapa. Então Deus falou para Abraão o quê? Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ele precisou convencer Sara, ou Saraí na época, ir com ele. E marido sabe como é difícil convencer a mulher. Sim ou não? Quem é marido aí? Fala aí, meu irmão. É difícil ou não é? Quando a gente quer uma coisa, principalmente a coisa mais desejada por todos os homens, que é o controle da televisão. Você pensa? Mas nós precisamos o quê? Ficar amor, 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 amor e amor e amor. Sim ou não? Mas quando você tem credibilidade, você não precisa falar muito. Aí Abraão então convence Saraí para obedecer aquela direção de Deus. Moisés recebeu uma ferramenta de Deus. Diga assim comigo, fé. Porque clamas a mim, Moisés? Está vendo o mar vermelho aí? Diga ao povo que marche. Moisés recebeu uma fé para impactar a vida das pessoas e fazer com que pessoas passassem a segui-lo. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém segue quem não sabe para onde vai. Se não tem ninguém te seguindo, é porque você não está indo para lugar nenhum. E se estão te seguindo, busque em Deus a essência, o porquê desse segmento. Moisés olha para o mar vermelho, 3 milhões de pessoas, ele fala assim: galera, é agora, vamos para cima. Para onde? Vamos para o mar. Como? Não sei, Deus falou para a gente calar a boca e marchar. Então diga assim comigo, tem momento que eu tenho que fechar a boca e marchar. Tem coisas que eu não vou entender no momento, e nem é para o tempo momento. Nem tudo que Deus dá é para o tempo imediato. Nós somos imediatistas, mas tem coisas que Deus revela é para o futuro. Aí a gente já sai o quê? Eu não é? Ai, Deus me falou. Aí sai, Deus me falou, Deus me falou. Ah, Deus me falou. E diga assim comigo, o que Deus fala, Ele sustenta.
Deus me falou, então eu começo e paro. Que Deus é esse que falou e mandou parar? Moisés, diga ao povo que marche. Comecei, para, Moisés, para. Foi isso que Deus fez? Porque quando Deus fala, Deus sustenta. Mas eu preciso ter fé. Diga para o irmão que está ao teu lado, não é qualquer um. Tem que ter fé. E é fácil ter fé? Lógico que não. Ainda mais quando nós corremos o risco de ouvir da esposa ou da família: eu falei. A fé tem que ser sobrenatural. Deus fala para Moisés: porque clamas a mim, Moisés? Êxodo capítulo 14, diga ao povo de Israel que marche. Toca o mar, Moisés. Exerça a fé, traga à existência o que não existe, Moisés. Moisés toca, o mar se abre. E ele conduz o povo até o outro lado. Deus não mudou de ideia no meio do mar. Deus sustentou aquilo que falou. Davi ouviu Golias gritando. Davi recebeu de Deus uma ferramenta chamada ousadia. Ah, Deus, me dá ousadia, me dá ousadia. Para que você quer ousadia? Para que você quer fé? Para que você quer se mover debaixo de uma obediência? Para qual propósito? As ferramentas que Deus dá sempre farão conexão com o nosso estado atual, ao nosso estado desejado. Deus não me dá nada para guardar no bolso. Deus não dá arma para a gente guardar na gaveta, se um dia eu precisar. O que Deus nos dá é para usar de imediato. Diga assim comigo: ferramenta enferruja. Quem tem ferramenta? Enferruja ou não enferruja ficar guardado lá sem utilidade? Para que Deus vai te dar uma ferramenta, sendo que não tem utilidade nenhuma? Ai não, Deus me deu, eu vou guardar. Meu irmão, tudo que Deus dá é para a gente usar no dia, porque Deus vê a nossa necessidade atual. Ai, Deus me liberou uma bênção, vou guardar para o tempo que eu precisar. Não, é que Deus viu que você precisava dessa bênção hoje. O que Deus nos dá é a capacitação de acesso a um novo nível. Quando Deus ministrou o coração de Abraão e Abraão precisou se mover em obediência, era para Abraão agora acessar um novo nível. Abraão se tornou de filho, pai de multidões. Ninguém vai sair do estado de filho para pai se não passar pelo processo de obediência. Deus não dá filhos para quem não se submete à obediência. Deus fala para Abraão assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus libera uma palavra profética sobre Abraão. Todo o envio, Deus estava ali trabalhando em Jacó para enviar Jacó para um propósito. Todo envio vem no pacote do envio: provisão, cuidado e sustento. Diga assim comigo: provisão, cuidado e sustento. Quando Jesus envia os 70 de 2 em 2, lá, se não me engano, em Lucas capítulo 10, ele fala assim: vai de 2 em 2, mas leve marmita. Quem conhece essa passagem? Ele fala assim: não leve nada. Não leve comida, não leve roupa, não leve nem água. Nada, leve nada. Porque aonde vocês chegarem, ali vocês serão sustentados. O Deus que envia é o Deus que provisiona. Então Deus estava falando para Jacó assim. Aí o que Jacó fala para Deus? Senhor, se o Senhor for comigo, me der comida e vestimenta, o Senhor será meu Deus. Deus fala assim: mas que bobo, meu. Comida e vestimenta está no pacote do envio. Se Deus te envia para um propósito, Ele vai te sustentar e te comissionar a esse propósito, e Ele vai te capacitar, Ele vai te guardar. Aí Deus mandou eu ir falar com o meu chefe que eu preciso de um aumento. Se foi Deus, meu irmão, chega lá, fala assim: Deus me mandou aqui e vim falar com você. Ah, mas se eu falar isso, eu sou mandado embora. Fala para o diabo primeiro. Antes de você entrar na sala dele, fala: diabo, estou falando para você que eu vim aqui receber meu aumento e você não vai segurar não. Aí você abre a porta e fala: e aí, chefe, tudo bom? Tranquilo? Precisa bater um papo com o senhor?
Tava falando um dia pro Kleber, né? Às vezes pro chefe a gente tem que usar a Bíblia, né? Ó, te segurando, ó, lembra lá, Êxodo capítulo, não, as pragas. Oh, xarama, porque o Deus que envia é o Deus que cuida. Se Deus te enviou, Ele vai cuidar de você. Ah, eu estou me sentindo desprotegido. Então não foi Deus que enviou, porque o Deus que envia é o Deus que guarda. No deserto, uma coluna de fogo durante a noite, uma nuvem durante o dia. Eu enviei, eu sou provisão no deserto. De dia eu dou refrigério, à noite eu aqueço. Quer maná eu mando, quer codorniz eu mando. Então ele estava falando isso para Jacó. Para de falar que se eu for teu Deus, eu sou o teu Deus. E Deus manda liberar essa palavra sobre a sua vida nessa noite. Levanta a mão se você tem recebido de Deus um envio. Eu quero declarar o cuidado e o sustento de Deus. O envio, meu irmão, ele é apostólico. Apóstolo significa o enviado. A igreja nunca foi pastoral. Esse negócio de, ai pastor não me visita, ai o pastor, ai o pastor, ai o pastor, ai tudo é o pastor, ai o pastor, ai não gostei do pastor que colocou óculos agora, ai o pastor, ai o pastor. Essa é a igreja pastoral. A igreja nunca foi pastoral. A igreja, o nascimento da igreja, ela é apostólica. Sabe que a igreja apostólica, Hebreus capítulo 12, deixando para trás o pecado que tão de perto nos rodeia, olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então Deus estava falando para Jacó assim: não dependa de ninguém, dependa de mim, e eu serei o teu sustento, eu serei a tua guarda. Aí ele fala, aí o que tem a ver os seres angelicais subindo e descendo? Diga para a pessoa do teu lado assim: tem um monte de anjos trabalhando por você, meu irmão. Fala para ele assim: para de pedir para o pastor, para de pedir para mim. Fala para ele: para de pedir, ora por mim. Fala, tem um batalhão de anjos. A Bíblia diz assim que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem para os... Para quê? Para quê, irmão? Quem vai livrar? É o Garra? É a PM? É a guarda municipal? É o guarda noturno? Quem vai livrar? Anjos subiam, anjos desciam, anjos subiam, anjos desciam. Hebreus capítulo 1, no versículo 14, assim: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir em favor àqueles que hão de herdar a salvação? Mateus capítulo 4, no versículo 11, quando Jesus sai do deserto, ele é tentado pelo diabo. Jesus resiste ao diabo, fala assim: o diabo foi embora e os anjos chegaram para o quê? Servir. Oh, aleluia. Sabe que os anjos falaram assim, ó: você estava com sede? Estava com fome? Estava. Não se rendeu ao diabo? Não. Então está aqui toda a provisão que você precisa. Não pagou a habilitação? Não criou? Então está aqui o que você precisa, a sua habilitação. O problema é o quê? Que nós não vivemos as experiências porque nós estamos construindo torres para tentar tocar o céu. Se as coisas não acontecerem do jeito que eu espero, eu estou fora. Se as coisas não acontecerem do jeito que eu penso, eu estou fora. Se as coisas não acontecerem do jeito que eu acho que tem que acontecer, eu estou fora. Então cai fora, porque você nunca vai conseguir tocar o céu com a sua força do braço. Se o meu patrão não fizer assim, eu estou fora. Se o meu marido não fizer assim, eu me separo. Ah, se a minha mãe não der o que eu quero, eu caio fora de casa. Se o pastor não fizer do jeito que eu penso, eu vou para outra igreja. Construa torre com a força do seu braço. Você nunca vai conseguir tocar o céu. Agora o Senhor está dizendo para você assim: há uma escada, há um acesso liberado para um nível maior. Basta você se lançar na revelação e deixar eu ministrar o teu coração. Agora, como tudo no Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, diga assim comigo: Deus não é bobo. Assim como o marido sábio dá sinais do que quer na madrugada, ou no meio da tarde, ou em qualquer hora. Amor, cheguei com bombom.
né? Vai no supermercado comprar pão e traz flor. O que é isso? Eu vou dando sinais do que eu quero. Nenhum casamento acaba do dia para a noite, ele vai dando sinais. Nada acontece de um dia para o outro, ele vai dando sinais. Meu carro ontem, pastor Adilson, perdeu o freio, 0, não, tem uns 10% de freio ainda. Mas por que ontem eu fiquei sem freio no meu carro? Porque meu carro já estava dando sinais e eu não atentei. Aí Deus fala assim: pela misericórdia eu vou cuidar de você. Aí eu desci a Mogi Dutra ontem com 10% de freio. Engatei a primeira segurando freio de mão, cinto de segurança em todo mundo, vão descer a Mogi Dutra. Aí a Marinês falou: por que colocar o cinto de segurança? Falei: se o carro no freio não pegar, já o carro no barranco, né? Cheguei em casa assim, ó. Falei: Marinês, me dá um Dorflex. Tô tudo duro, tudo tenso. Mas o problema é do carro? Não, o problema é meu. O carro foi dando sinais que isso ia acontecer. Agora eu vou colocar a culpa no diabo, a diabo do inferno. Você enviou um demônio para cortar a mangueirinha do meu freio, vazou todo o óleo. Ah, capeta do inferno. Capeta vai falar: eu? Sai de mim. Capeta vai falar: afasta de mim, Alexandre. Porque não adianta eu atribuir culpa a outros daquilo que eu não faço. Não adianta eu atribuir culpa ao outro daquilo que eu não tenho autoridade para falar. Não adianta eu cobrar um casamento sadio da minha esposa se eu não dou a ela um relacionamento sadio. Não adianta eu cobrar do governo alguma coisa se eu não sou um cidadão sadio. Então Jesus, ele, diga assim comigo: Jesus é a escada. Aquela escada que estava sendo mostrada a Jacó tipificava Jesus. Olha, só por meio de Jesus o homem pecador vai poder tocar o céu. Você pode dar um glória por isso? Só por meio de Jesus, não é por meio de esforços humanos. Você é salvo pela graça. Jesus se apresenta como a realidade a qual a escada apontava. Jacó viu num sonho uma reunião no céu e Cristo transformou aquilo em realidade. Jacó nem entendeu. Tem coisas que Deus está te mostrando, você não está entendendo, você está boiando. E Deus está te falando assim: eu estou te mostrando realidades futuras, não é para agora. Vai gerando isso em oração, porque o que Deus mostrou para Jacó lá era a realidade que se manifestaria em Cristo. Quer ver? Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 1, no versículo 58. João capítulo 1, no versículo 51. 1:51. Diz assim: disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o quê? O céu aberto, e os anjos de Deus subindo. Jacó viu uma escada, os anjos estavam. E olha o que Jesus fala: chegará o tempo que você vai ver o céu aberto e os anjos subindo e descendo. Sobre quem? Sobre o Filho? Quem é o Filho do Homem? Só por meio dele nós teremos acesso a novos níveis de revelações em Deus. Só por meio de Cristo. Aí em Hebreus capítulo Hebreus, não precisa abrir lá não, eu leio aqui para ficar mais rápido. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua, diga assim, pela sua carne. Está comigo?
comigo aqui? Está dando para entender? Sim ou não? Jesus fala em João capítulo 1, versículo 51, o céu vai se abrir, você vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Hebreus capítulo 10 diz assim, que nós teremos acesso a um novo lugar por meio do sangue de Jesus, pelo Filho do Deus. Por quê? Por intermédio da sua carne rasgada. Aí diz lá, em Mateus capítulo 27, versículo 51, e Jesus, chamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O véu do templo se rasgou, o véu que dava acesso a um lugar novo, se rasgou, de alto a baixo. Porque a revelação vem do alto, não vem de baixo. As coisas que têm que ser liberadas são do alto, não são de baixo. O véu, ele não foi rasgado de baixo para cima, para que o homem não pusesse a glória toda na força do seu braço. Jesus rasga, o templo ele é rasgado, o véu. Aí Jesus fala assim, agora vocês não precisam pagar mais nada, você pode entrar aqui a hora que você quiser. Mas nós precisamos deixar algumas coisas de lado, para que Cristo possa se manifestar através da nossa vida. Nós precisamos deixar algumas coisas, para que o Cristo verdadeiro possa se manifestar em nós e através de nós. Ainda com as nossas jacosices, Deus fala conosco. Ainda nós fazendo coisas erradas, Deus fala conosco. E a revelação que Deus tem para falar conosco, Ele falará no nosso íntimo. E nem tudo que Deus fala comigo é para agora. Sabe, eu já aprendi muito na vida, ao longo desse tempo de ministério pastoral, que nem tudo eu posso contar, porque nem todos entenderão a revelação que Deus me deu. Tem revelações que eu preciso orar muito. O problema de José é que ele saiu contando os seus sonhos para todo mundo. O problema de muitas pessoas é que Deus fala um negócio para elas e elas saem contando para todo mundo. Ah, Deus falou que eu vou ganhar, que eu vou comprar um carro. Aí todo mundo já começa o quê? Até parece. Deus falou que meu marido vai se converter. Até parece. Porque aquilo que Deus falou no seu íntimo, Ele falou no seu íntimo e não é para ser revelado a outros. Se fosse para ser revelado a outros, Deus teria usado um profeta no meio do culto, falado no meio da igreja. Mas o que Deus fala no meu íntimo é para mim. Diga para a pessoa que está do teu lado assim, Deus quer falar com você. Curva a tua cabeça por um instante, eu quero orar com você. Diga assim comigo, Senhor, fala comigo. Senhor, ministra o meu coração. Senhor, ministra a minha vida. Eu me coloco, Senhor, à disposição do Senhor. Oh Espírito Santo, eu sei que eu preciso deixar muitas coisas para conseguir acessar tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero passar um vídeo. Bruno, libera o som aí do vídeo para mim, por favor. Apaga as luzes, por favor. Tem um vídeo que eu vi essa semana que marcou meu coração e eu tive que mudar. Eu mudei só a música do vídeo, mas um vídeo que eu fiquei pensando muito a respeito. Talvez você tenha visto esse vídeo. Deixa eu ver se eu...
visto esse vídeo já? Um senhor de uns 70 anos, ou um pouco mais, ele está passando por um parquinho e ele põe as sacolas no chão. E ele vai brincar no balanço do parquinho. E alguém filma esse momento. O Ministério do Louvor, pode subir, por favor. E alguém filma esse momento. Um momento que ele não estava esperando ser filmado, um momento que ele não estava esperando ser observado por ninguém. A única coisa que ele queria era deixar as sacolas no chão e brincar na balança. E aí Deus falava muito forte ao meu coração: se nós queremos acessar os lugares que Deus tem para nós acessarmos, tem coisas que não cabem mais para quem quer chegar a certos lugares. Se nós queremos acessar alguns lugares em Cristo, presta atenção aqui em mim. Se nós queremos acessar alguns lugares em Cristo, tem conversas que não cabem mais. Tem brincadeiras que não cabem mais. Porque para o lugar aonde eu estou indo, não é um lugar de zombaria, não é um lugar de mentiras, não é um lugar de maledicência, não é um lugar de roubo, é um lugar de estabelecimento de verdade. E se eu quiser acessar este lugar que Cristo espera que eu acesse nele, algumas sacolas vão ter que ser deixadas antes de nós colocarmos o pé na escada. Se nós queremos acessar alguns lugares em Deus, antes... Para aí, Larissa. Para aí só um pouquinho, volta. Então, se nós queremos ou quisermos acessar algum lugar que Deus espera, nós teremos que, assim como a Larissa, dar uma parada na ponta da escada. Põe as sacolas no chão aí, Larissa. E agora sobe. Obrigado. Não tem como querer acessar alguns lugares em Cristo com uma vida de Jacó. Não tem como. Não tem como querer acessar alguns lugares aonde Cristo está assentado, cheio de sacolinhas na mão. E Deus falava isso muito forte ao meu coração. Sabe, eu vou pregar ainda sobre isso um dia, mas eu estava vendo uma psicóloga geriátrica falando, uma entrevista, e ela fala das 5 coisas que idosos, no término de vida, mais se arrependem. E o que vem se estourado é que se preocupou com coisas que não precisava se preocupar e deixou de ser feliz com as coisas simples. Abaixa só um pouquinho, Amarildo. Deixou de brincar com as coisas simples. É querer os grandes aparatos, grandes posições, grandes fortunas, quando a felicidade estava nas pequenas coisas. Meu avô, ele morreu com 84 anos, 86. 2 dias antes dele morrer, eu fui no hospital visitá-lo. E ele estava assistindo Ana Maria Braga. E ele falou assim: eu só quero sair desse hospital para poder comer um cachorro quente. E aí meu avô não era crente, mas sabe o que ele disse? Você estava comigo? Estava, né? Ele falou assim: agora no final da vida, eu vejo que tudo é vaidade, que eu corri atrás do vento, porque agora eu quero sair daqui para comer um cachorro quente. E talvez eu não coma esse cachorro quente. E realmente ele não comeu. E nem me deu a senha do banco. Que ele falou: chama sua avó que eu preciso falar com ela. Eu falei: pra quê, vô? Eu preciso passar a senha do banco para ela. Eu falei: pode passar para mim. Ele fez: aqui. Tipo, tô morrendo, mas não sou bobo. Mas no final de tudo, nós vamos ver que nós demos importância a coisas que não tinham. Colocamos peso de importância e brigamos por coisas que eram bobas. E perdemos amizades por isso. Perdemos momentos por isso. Porque quando a minha filha está pulando de ponta cabeça no sofá, eu estou mexendo no celular. Mas quando ela está com 39 de febre, o que eu mais quero é que ela volte a pular no sofá para eu brincar com ela.
O problema é que nós desprezamos coisas pequenas, achando que vamos conquistar coisas grandes com a força do nosso braço. E Deus fala para Jacó: está vendo essa escada, Jacó? Só eu posso estabelecer a ligação entre terra e céu. E sabe o que é esses anjos subindo e descendo? São anjos que estão cuidando de você, Jacó. Anjos que estão aí do seu lado. É anjo que está aí para te servir. É anjo que está aí para te guardar. Eles vão, te cobrem, provisionam o que você precisa e sobem, e descem, provisionam. Mas sabe, aí às vezes nós estamos cheios de sacolas, olhamos para as balanças dos parquinhos e falamos assim: ah não, eu sou grande demais para brincar nisso. E vamos nos enchendo de sacolas, e vamos nos achando os espertalhões. Ah, tá pensando que eu sou bobo? Eu sempre disse isso para um pastor, um filho meu na fé. Eu falei assim para ele: deixe os outros pensar que você é bobo, vale mais a pena. Ah, mas eu não vou engolir sapo. Jesus engoliu muitos. Vale a pena. É melhor ser feliz do que ter razão. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. E eu estou dizendo para Jesus: Senhor, que eu largue as minhas sacolinhas e que eu brinque nos balanços da minha vida. Eu quero desfrutar o tempo com a minha filha. Eu quero desfrutar de um tempo com a minha esposa. Estou buscando ser um marido melhor. Minha esposa está achando até que eu estou para morrer, porque quando a gente melhora é para morrer, né? O que está acontecendo? Está diferente esses dias aí. Esse dia eu fui no mercado comprar pão, comprei flor. Hã? Quê? Que ela está orando mais. Mas sabe o que é? Eu falei: Deus, eu quero brincar nos balanços do meu casamento. Então brinque nos balanços do seu trabalho. Entra na empresa que você trabalha amanhã, põe o pé lá dentro e fala assim: Deus, obrigado pelo privilégio de poder trabalhar nessa empresa. Deus, obrigado. Tem mais de quantos milhões de desempregados no Brasil? 14 milhões de desempregados, é isso? 13 milhões de desempregados. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou um desses. Obrigado, Senhor, que ainda eu não ganhando o que eu acho que eu mereça. Tá bom, Deus, eu tenho comida, eu tenho vestimenta. Deus, muito obrigado. Que nós possamos deixar as sacolas hoje. Nós vamos ceiar com o Senhor. Abraça quem você tem que abraçar hoje. Peça perdão a quem você tem que pedir perdão. Libere perdão na vida de quem você tem que liberar perdão. Oferte na vida de quem você tem que ofertar. Beije quem você tem que beijar. Deixe os balancinhos da vida para o seu uso e desfrute. Se coloque em pé, vamos orar. Deus estava falando isso para Jacó. Jacó, sabe essa escada? É para as manifestações do reino. Sabe, um dia eu tomei uma decisão em algo que Deus colocou no meu coração, e eu estava muito firme naquela decisão. Eu estava bem crédulo quanto àquilo que Deus havia falado comigo. E eu fui tentado publicamente a voltar atrás na minha decisão muitas vezes. Dentro de uma reunião, e tinha uma pessoa me observando, e no final da reunião a pessoa me disse assim: se você tivesse voltado atrás, eu não te seguiria mais, não andaria mais com você, e não teria mais você como meu pastor.
Porque você falou que Deus falou com você. Então quando Deus fala comigo, quando Deus fala com você, há uma convicção, não há? Você tem essa convicção quando é Deus? Sim ou não? Sim ou não? Eu sou Deus, não é? Não foi isso que Deus falou a Jacó? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Deus falou para a pastora Alice, para o pastor Adilson e para Portugal. Aí eu falei para eles: não vai. Te darei abraços e beijos. Comerei na sua casa toda semana. E a pastora Alice falou quase assim para mim: afasta-te de mim, Satanás. Não foi, pastora? Ela falou: eu estou convicta daquilo que Deus falou. Ela e o pastor Adilson. E eu falei para eles assim: vocês vêm, arrebatam o nosso coração e vai embora. Mas quando há uma convicção, nós nos movemos pela palavra liberada. Então feche os teus olhos nessa hora, vamos orar. Não queira ficar andando a vida toda com um monte de sacolinha na mão. Largue as sacolinhas nessa noite. Diga para Deus: Senhor, eu quero balançar no seu balanço. Deixem-me chamar de bobo. Deixem-me chamar de velho bobo. Mas eu quero virar cambalhota nos balanços da vida. Senhor, quantas amizades nós perdemos por querer ter razão. Quantas pessoas perdem o emprego por querer ter razão? Quantas pessoas perdem o casamento por querer ter razão, Deus? Coisas eternas, Senhor, elas têm sido substituídas por coisas temporais. Pai, nos perdoa. Me perdoa, Deus. Porque às vezes, Senhor, por raiva, por ira, por mágoa, eu deixo, Senhor, às vezes de abraçar quem deve ser abraçado. Abre o teu coração para Jesus nessa hora. Quebrei minhas carroças e eu afundei meus barcos no lugar. Queime nessa noite. Queime nessa noite tudo aquilo que foi construído por convicções humanas. Deixe o Espírito te conduzir ao lugar de graça. Deixe o Espírito Santo te conduzir ao lugar de liberdade. Oh, Rabalabassuri Cantorobalabachai. Eu me despedi dos meus pais. Por obediência, Senhor, nós queimamos carroças. Por fé, nos movemos. Afundei meus barcos no lugar. Oh, Espírito Santo, Ramandorocotorobalabasai. Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, sim, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Olha o Senhor, de vida eterna. Libera sacolas nessa noite. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Mas nessa noite, coloque seus dois braços para baixo. Fui encontrado.
Fale para o Senhor nessa noite. Diga: Deus, eu estou soltando as sacolas, porque eu quero acessar, Deus, lugares que com essas sacolas eu não vou conseguir acessar. Eu quero chegar a lugares que com essas sacolas eu não vou conseguir chegar. Pai, em nome de Jesus, eu sou. Que as visões presentes tragam revelações futuras. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Teu amor, Senhor, ele nos alcançou. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Eu sou totalmente teu. Sim. Oh. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um Senhor, com você. foi o Senhor que nos escolheu. Ser um com você. Foi o Senhor que nos escolheu. Em ser um Senhor, com você. nós temos convicção de que somos encontrados por Ti, escolhidos pelo Senhor. E não queremos perder, Senhor, nada por orgulho, por segurar sacolas. Senhor, leva-nos a brincar, Senhor, nos balanços. Que eu possa brincar mais, levar a vida menos a sério, mas também levar o Senhor mais a sério. Como Jacó disse: quão terrível, quão temível é este lugar, porque o Senhor está neste lugar.